Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor do sábado, quando a graça supera a lei. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe conosco agora, meu irmão e minha irmã, o Evangelho deste dia de sábado. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu: "Acaso não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou dos pães da oferta, comeu deles e ainda os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer destes pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que vale mais para você, meu irmão e minha irmã? Cumprir regras ou saciar a fome de quem tem necessidade? O que você me responde? Hoje, a liturgia desse sábado, o Evangelho nos coloca diante de uma questão que atravessa toda a nossa vida espiritual há muito tempo. Até onde vamos na nossa observância da lei? E até onde deixamos que a graça de Deus, que o amor de Deus, prevaleça sobre nossas regras e costumes? Os discípulos de Jesus, como vimos, estavam com fome, arrancavam espigas e comeram. Algo simples, algo da nossa natureza humana, necessário. Mas os fariseus logo se levantavam, não para ajudar, não para saciar a fome, mas para acusar. Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? É impressionante como o coração humano pode se apegar tanto à letra da lei, a ponto de esquecer o essencial, que é a vida, que é a misericórdia, que é o cuidado para com o outro. Jesus, então, diante disso, responde com sabedoria, lembrando o episódio de Davi, que em situação de necessidade entrou no templo e comeu os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ele não o fez por desprezo à lei, mas porque havia uma urgência maior, a fome dos seus homens. A vida estava em jogo. E então Jesus conclui: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele não está desprezando o sábado, mas está revelando que nenhuma lei, nenhum costume, nenhum ritual pode estar acima do Senhor da vida. E aqui precisamos fazer uma pausa no coração. Quantas vezes nós também nos tornamos fariseus? Quantas vezes nós cobramos dos outros regras, posturas, tradições e esquecemos de olhar a pessoa que está na nossa frente? Talvez você já tenha vivido isso. Alguém que estava mais preocupado em apontar o dedo do que em estender a mão. Ou talvez você mesmo, sem perceber, já tenha colocado regras acima do amor. A verdade é que todos nós carregamos um fariseu dentro de nós. E é justamente por isso que esse Evangelho nos sacode, nos chocalha. Jesus está nos dizendo que o amor é sempre maior. A lei, ela é boa. As normas são sim necessárias. Mas quando se tornam peso, quando se tornam opressão, quando esquecem o ser humano, elas perdem o sentido. E como se Jesus nos dissesse: não se trata apenas de cumprir, mas de amar. Não se trata apenas de observar, mas de cuidar. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Agora pense comigo,
Quais são os sábados que você guarda mais do que deveria? Quais são aquelas regras, aquelas tradições, aqueles costumes que talvez estejam engessando a sua fé, impedindo que você viva o amor de Deus com mais liberdade? Pode ser algo dentro da sua família, pode ser um jeito de pensar que você nunca questionou, pode ser até dentro da sua vida espiritual, quando você mais se preocupa em parecer religioso do que em ser verdadeiramente misericordioso. Jesus quer nos libertar. Ele quer que a nossa fé seja profundamente leve, cheia de vida, cheia de amor. Ele não quer que vivamos como escravos da lei, mas como filhos amados do Pai. É claro que precisamos sim da disciplina, da ordem, da obediência, mas sempre com o coração aberto para a misericórdia. A lei deve ser o caminho para o amor, não um obstáculo para ele. E veja que maravilhoso isso. Jesus se apresenta como o Senhor do sábado. Isso significa que Ele é maior do que tudo aquilo que aprisiona, que Ele é maior do que toda estrutura que sufoca. Se Ele é Senhor do sábado, Ele é também Senhor das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos pesos. Nada pode aprisionar aquele que coloca Jesus no centro da sua vida. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, o Senhor te convida a olhar para dentro de você e perguntar: estou vivendo mais como fariseu, cobrando, julgando, impondo? Ou estou vivendo como discípulo livre para amar, para servir, para acolher? Talvez esse seja o momento de entregar a Jesus aquele peso que você carrega, aquele excesso de cobranças que não te deixam viver a graça. Porque onde há o Espírito Santo, aí está a liberdade. E eu gostaria que você pensasse e, se desejar, compartilhasse nos comentários qual é a lei ou costume que mais tem te aprisionado e que Jesus está pedindo para você entregar. Essa partilha pode ajudar muita gente a perceber que não está sozinha nessa caminhada. Que hoje, diante deste Evangelho, nós possamos escolher viver o amor. Que possamos acolher a vida, cuidar dos necessitados, abrir o coração para a graça, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado e Ele quer ser também Senhor da nossa vida inteira. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Se você gostou desse humilde momento de leitura, escuta e reflexão do Evangelho, já peço humildemente, se for inscrito em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário. Caso não seja inscrito, clique aqui embaixo e se inscreva rapidinho. Já assine o sininho da notificação, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Convido você a rezar conosco às 15 horas o Santo Terço da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você e sobre sua família a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã.